Então, a partir de agora, a gente começa oficialmente o nosso bate-papo online. Mais uma vez, agradecer a presença do Dr. Paulo Sobral, né, que está aqui com a gente. O Dr. Paulo é ortopedista e especialista em medicina na parte alimentar, medicina esportiva. É um estudioso, sempre está estudando essa parte da integração dessa saúde holística, né? Seja muito bem-vindo, Paulo Sobral. Meu amigo, eu vou chamar Paulinho, porque a gente é acostumado, a gente tem uma forte relação de amizade. E aí é uma honra tê-lo aqui com a gente. Eu fico feliz por ter aceito o convite e compartilhar um pouquinho os seus saberes, né, aqui com a gente, para deixar esses alunos cada vez mais saudáveis, né? Holo saudáveis, né? O Olá. conjunto holo, né? E aí a nossa pauta do encontro, como vocês já sabem, são essas Blue Zones e a saúde integral que eu queria trazer para vocês, né? E aí lembrando que saúde integral, vocês têm aí todo o processo, não se restringe a uma área da vida, né? É a área de trabalho, a área da espiritualidade, a área do desenvolvimento pessoal, de hobbies e lazer, né? Os exercícios físicos, a paz, né? A parte interior, a situação financeira também é um pilar fundamental. Então, quando você fala em saúde integral, o holo, né? O holo é de todo, você está falando das várias áreas da vida. É certo que em alguns momentos da sua vida você dá um gás mais em uma e na outra fica mais, digamos assim, menos privilegiada. Mas o ideal é que não chegue a zero. Porque se chegar a zero, aí começa a ter áreas de depressão e ansiedade. Aí você entra num processo mais patológico, digamos assim, né? Então, isso é a nossa visão integral. E aí, quando a gente traz as zonas azuis, né? E aí o Dr. Paulo vai falar muito bem, a gente são áreas que identificaram no mundo, né? Que essas pessoas se destacavam por ter uma saúde diferenciada, né, nas regiões no mundo, na Califórnia, na Costa Rica, na Itália, na Grécia e no Japão. Essas áreas tinham algo mais. E aí é nesse sentido que a gente, com muita felicidade, tem Dr. Paulo aí que pode falar um pouquinho sobre essa saúde integral e como é que a gente pode juntar a saúde integral com a parte somática, a parte corporal, né, que aí abrange alimentação, abrange exercícios, e o Dr. Paulo vai falar muito bem, com a parte emocional que a gente está trabalhando ao longo desse curso. Tá? Então, deixa eu encerrar aqui e a gente passa a palavra agora para o nosso convidado de honra. Descartar, deixa eu fechar aqui. Fechar aqui o slide. Parar de compartilhar. Vocês já parou de compartilhar, pessoal? Me diz aí só se vocês estão. A gente está porque eu não estou vendo aqui. Já parou. Parou, né? Pronto, Paulinho. Então, a fala é sua, fique à vontade. E quem tiver também dúvida, pessoal, a gente está aqui, é um grande bate-papo, tá? Já vi que novos rostinhos chegaram. Flávia chegou, Karina chegou. Sejam muito bem-vindas. E vamos lá, a fala é sua. Vamos lá. Bom, em relação a essas blue zones, né, que são as zonas azuis, é muito interessante isso, porque isso foi um trabalho que durou mais de 20 anos. Eles achavam muito interessante nessas 5 zonas, né, na Itália, na Grécia, no Japão, na, na, uh, na, na, uh, na Califórnia, né? Califórnia, na Califórnia, e E também na tinha Costa outra Rica. cidade Costa na Rica. Costa Rica, pronto, são essas 5. Então eles foram estudar o que era que aquelas cidades tinham em comum, que tinham muitos centenários, né? Então, assim, esse estudo, ele viu que elas tinham em comum, eles, eles conheciam da alimentação. Então, esse item alimentação é muito importante e é muito amplo. Eu vou falar um pouquinho de cada um, né? Por o tempo é exíguo, eu vou tentar resumir para que ser o mais possível didático para que vocês entendam. A alimentação é muito importante hoje em dia. Se a gente não observar de que a gente se alimenta, a gente acaba adoecendo. Antes do Covid, a gente já vivia e vive numa epidemia. Numa epidemia de quê? De diabéticos, de hipertenso, de sedentários. Então, só esses três aqui, matam muito mais do que o Covid. Eu recebo alguns trabalhos muito recentes, que eu recebi um em dezembro agora, no final do ano passado,
que o Covid é apenas, é lógico que mata muita gente, é uma coisa importante, é necessário que se tenha o cuidado, mas é a terceira causa morte, né? Então, o diabetes, o sedentarismo e a obesidade é um fator que realmente ele adoece física e mentalmente. Então, alimentação. Eles sabiam o que eles se alimentavam. Eles comiam comida de verdade, não industrializada. Hoje, nos Estados Unidos, para cada 4 pessoas, uma é diabética. E no Brasil, isso aí já está chegando. Segundo ponto, eles faziam muita atividade física, ou seja, eles se mexiam, né? Então, a gente foi feito para se mexer. O nosso corpo ele não foi feito para ficar o dia todo em computador, em celular, em office, né? O terceiro ponto, eles tinham uma religiosidade, né, que você falou, independente da religião, eles tinham uma crença. A pessoa que tem uma crença, certamente ela vive melhor, né? O quarto item que todo mundo tem que ter é o gerenciamento do estresse. Por quê? Se você não tem um bom gerenciamento do estresse, você aumenta o cortisol, você aumenta a glicose sanguínea, e a partir daí vem uma reação em cascata que aparece várias doenças, né? Hipertensão arterial, diabetes, obesidade, e aí a pessoa. E aí entra por isso que eles dizem, as doenças são psicossomáticas, né? Então, você tem a doença do corpo, do soma, que ela interfere na sua mente. E hoje em dia, está mais do que provado. Antigamente eles falavam que as doenças eram psicossomáticas. E hoje se sabe que as doenças são, prestem bem atenção, psicossomáticos metabólicos. Então, hoje em dia, a gente vê o aparecimento do câncer de mama em mulheres muito mais comum hoje em dia. Por quê? Porque não tem o gerenciamento de estresse, se alimenta mal, não se expõe a sol, vitamina D lá embaixo. A vitamina D é tão importante que antigamente ela era chamada de vitamina. Hoje se descobriu que ela tem tantas reações importantes no nosso corpo que ela é considerada já um hormônio, né? E a vitamina D, o melhor remédio é o sol, a exposição ao sol, uns 15 minutos ou 20. Então, assim, isso é muita coisa. Por isso que eu estou resumindo de uma forma que vocês entendam. E o quinto item dessa pesquisa, que eu sempre deixo ele por último, que é para mim, o mais importante, é o bom convívio social. Ricardinho, o que a gente faz quando a gente está junto ali com a turma, rindo, brincando, tirando onda com o outro, o que é que isso faz para a gente em relação ao corpo da gente? Quando você está rindo ali, você dispara endorfinas, o cortisol fica bem baixinho. Então, isso tudo te traz mais saúde física e mental. E também, naqueles momentos ali de risada, o que acontece? A sua mente ela está descansando. Então, um problema que você tem ali, ela tá em stand-by. Então, aquilo ali vicia a mente. Por isso, você sempre quer ter aqueles momentos. Então, é muito interessante a Blue Zones exatamente por causa desses 5 aspectos, né? Então, é muito interessante. Agora, é claro que tem muitas coisas mais e que envolvem isso, né? O sono é muito importante, né? O que é que acontece na hora do sono? Quando a gente está no pico do sono, a gente tem um hormônio chamado GH, que é exatamente no pico, é o hormônio do crescimento. Quando você tem o pico do hormônio de crescimento, se seu quarto estiver bem escuro, você produz um hormônio chamado melatonina. Esse hormônio é quem repara as nossas células. Por isso que quando você dorme mal, que não tem esse pico, você sempre acorda com aquele aspecto e com a sensação de que você está cansado. E dormiu mal, certamente você vai ter menos saúde física e mental. Então, uma se entrelaça com a outra. Então, por isso que a definição de qualidade de vida é exatamente o conjunto de um bem-estar físico e mental. Perfeito. Eu gosto muito quando você fala dessa. Veja se está correto esse raciocínio, né? A gente, quando investindo nessas áreas, né, como você falou, da alimentação, do sono, né, desse convívio também com pessoas, isso a gente vai criando Aí a gente, dentro dessa pandemia que a gente tem, né? A gente está na pandemia
que trabalha todo o nosso sistema imunológico, ele pode ser determinante, né, nesse combate também a um vírus. Então, é verdade dizer que esses aspectos, né, que a gente está acabando de falar, junto com uma inteligência emocional, junto com um domínio emocional, isso nos blinda mais contra tanto a Covid quanto outras viroses, isso a gente pode dizer? Sem dúvida nenhuma, Ricardinho. Toda vez que você, por exemplo, você faz uma atividade física, você se alimenta bem, você está rindo, você aumenta o seu sistema imunológico. Quando você tem uma raiva, quando você aumenta o cortisol. O aumento do cortisol, ele é inversamente proporcional à nossa imunidade. Então, aí junta tudo. As pessoas que têm a vitamina D baixa têm a imunidade baixa. Então, você vê que é um conjunto de coisas. As pessoas que têm a glicose elevada também junta tudo isso e também tem a imunidade baixa. O Covid, por exemplo, você falou, deixa eu sintetizar rapidamente. O Covid é uma virose que ela é inflamatória, certo? Se você é obeso, se você é diabético e você é sedentário, naturalmente o seu corpo já é inflamado. Você entendeu? Então, se o meu corpo é inflamado, a minha imunidade é mais baixa. Por isso que o Covid ele pega as pessoas que têm a imunidade mais baixa, porque já é uma doença inflamatória. E ele tem a predileção exatamente pelos pulmões. Então, imagina, o diabético, o sedentário, ele tem inflamação subclínica ali no pulmão. Então, uma pessoa que pega o Covid, ela está muito mais... E ela é exatamente diabética, sedentária, hipertensa, que tem essas comorbidades, então isso tudo faz com que a doença ela se agrave. E o contrário é exatamente, por exemplo, você fazendo atividade, você tentando ser uma pessoa alegre, gerenciando o estresse, com um bom nível, uma alimentação de alimentos anti-inflamatórios, que seria outro tópico aqui que a gente iria ficar a noite toda falando. Por exemplo, dê alguns exemplos pequenos de alimentos que você recomendaria, assim, do dia a dia, que são fáceis. Vamos lá. Tá, o alimento que mais inflama são os açúcares, né? É o alimento mais inflamatório que existe, só que é gostoso. Por exemplo, quando você vê alguém com pão, com brigadeiro, o que acontece? Aquilo ali está liberando neurotransmissores que dão aquele prazer. E aí entra a sua parte, por exemplo, a pessoa está chateada no trabalho, a pessoa está com... E aquilo ali é como se fosse um mecanismo de recompensa, entendeu? Então, os açúcares simples, os carboidratos, são altamente inflamatórios. Os óleos vegetais são altamente inflamatórios, né? Aquelas frituras, aquilo tudo. E tem os alimentos anti-inflamatórios, que são, por exemplo, as frutas cítricas, são anti-inflamatórios, o óleo de coco é anti-inflamatório, o azeite de oliva é anti-inflamatório, as amêndoas são anti-inflamatórias, as frutas de uma maneira geral. Então, assim, você vê que é um conjunto de coisas, né? Então, se eu me torno inflamado, eu me torno mais susceptível, porque a minha imunidade baixa. E se eu faço coisas que atenuam ou que me deixam desinflamado, aí a susceptibilidade a todo tipo de doença é menor. Eu me lembro que quando a gente estava isso no ano passado, acho que foi ano retrasado, 2019, que a gente estava fazendo, que eu fiz a maratona, aquela maratona das praias, e que você me recomendou fazer uma dieta low carb, né, com baixo açúcar e carboidratos e com comidas saudáveis, né, não industrializadas. Então, realmente, isso faz uma diferença muito grande. Eu notei uma diferença muito grande. E eu me lembro que até um amigo nosso que bateu o recorde dos 110 km, 100 km do frio, com low carb, assim, com baixos carboidratos, né, industrializados. Então, isso realmente faz uma diferença significativa. E eu queria uma sugestão sua como triatleta, que gosta de nadar, que gosta de correr e gosta de fazer maratona. O que é que você sugeriria para esses alunos aqui, as pessoas que vão ver também essa live, esse bate-papo,
coisas simples para fazer uma atividade física, para começar uma atividade física, Certo. que muitas vezes tem dificuldade, né? O que é que a gente pode fazer? Você deu dicas de alimentação, algumas dicas básicas, e de atividade física. O que é que a gente pode fazer? Eu queria, Paulinho, que, se possível, você desse também algumas dicas. Você deu dica de alimentação, né? E que dicas para as pessoas começarem a fazer uma atividade física? O que é que elas podem fazer? Até porque nas Blue Zones, uma das coisas que eu percebi também era a presença, como você também bem falou, da atividade física. Eu vi que tinha um senhorzinho japonês que andava 10 quilômetros todo dia, né? E ele tinha uma saúde de ferro. Então, o que é que eles podem fazer? Certo. Em relação à alimentação, né? Por exemplo, hoje em dia eu faço uma dieta low carb, tendendo a cetogênica, ou seja, com poucos carboidratos, mas aumentando a quantidade de gordura boa e de proteína. A minha performance aumentou muito, muito mais quando eu comecei a fazer. Na realidade, não é dieta, pessoal, é estilo de vida. Se você fizer a dieta, você começa e acaba. Então, é mudar o estilo de vida. Claro que tudo isso tem que ser progressivamente. Uma pessoa que é acostumada a comer açúcar, ela não vai deixar da noite para o dia. O açúcar vicia mais do que essas drogas aí. A cocaína, por exemplo. Dizem os livros que o açúcar vicia mais do que. Então, assim, a pessoa tem que ir tirando aos pouquinhos e aumentando as outras. Não é para fazer dieta, não é passar fome. Não, a dieta que se passa fome, ninguém vai ter adesão a isso. Vai ficar ali uns 15 dias e depois para. Então, são comidas inteligentes, comida menos industrializadas, vai descascar mais do que desembrulhar, e aí diminuir os carboidratos e aumentar as proteínas e gorduras boas. Essa é a base. Em relação à parte de atividade física, aí vai a dica, e é uma dica que eu sempre acho que tudo na vida a gente tem que ter um bom senso. Primeiro de tudo, você tem que encaixar qual é a atividade que você gosta. Não adianta. Se uma pessoa que não gosta de correr, não adianta. Vai começar a correr com uma semana, ela desiste. Então, veja em todas as opções, os leques que tem de exercício, né? Tem correr, tem bicicleta, tem nadar, tem dança, tem as caminhadas rápidas, tem, né? Agora, o exercício ele se divide em exercício aeróbico, né? Que é aquele que você fica com o condicionamento cardiovascular, e o exercício resistido, que seria outro tema também que a gente ficaria a noite toda aqui falando, que é um exercício que você tem que ter a manutenção de músculos. Não é para ficar musculoso. A gente precisa de músculos, por quê? Porque as pessoas que têm algum tônus muscular, o metabolismo delas fica mais acelerado. Por que uma pessoa que é gordinha tem dificuldade também de perder peso? Porque o músculo é a fornalha do metabolismo. Quanto mais um pouquinho de músculo você tem, mais fácil de manutenção do seu peso e mais saúde, lógico, né? Então, assim, começar uma atividade física progressivamente, é tentar criar um gosto pela atividade física, é ter disciplina, é colocar prioridade. Na realidade, a grande maioria diz, eu não tenho tempo. Às vezes não é, porque não dá prioridade. Então, eu te falei uma vez, o dia tem 1.440. Eu ia pedir para você falar isso, esse seu cálculo, né? Fala esse seu cálculo aí, que acho que é isso importante. é muito interessante. Ligado ao riso, né? Ligado ao riso que você falou. Isso, o dia tem 1.440 minutos. Então, você vê, 10% seria 144 minutos, né? É muito tempo, vamos dizer para você. 5 minutos são 72 minutos, ou 5%. Então, assim, você tem que dizer, até para a sua autoestima ficar elevada, que a autoestima é muito importante, como você sabe, em todo o contexto do que a gente está conversando. Então, se você dedica 2% do seu tempo do dia para você em alguma atividade física e faz isso de forma regular, você vai ver que daqui a pouco você começa a gostar e daqui a pouco isso não vai ser mais uma obrigação para você. Mas é preciso, como tudo na vida, ter uma coisa chamada disciplina. Perfeito, Paulo. E aí eu queria, aí tem até algumas falas aqui, Paulo, a Vani dando gratidão a doutor Paulo, a Beatriz falando que a pandemia atrapalhou demais, Ana de Paula, gratidão pela contribuição,
Quem mais aqui está falando? Beatriz também, obrigado, doutor Paulo. Simone agradecendo também, né? E aí, Adriana dizendo, comecei a prática de exercícios físicos esse ano, estou adorando. No começo sofri. É assim mesmo, né? Então, isso e várias outras aqui, elogiando e agradecendo a você, Paulinho, pela contribuição. Eu também faço essa fala de agradecimento. E aí eu queria, uma das coisas que eu notei nessa Blue Zone também, e que a gente tem no nosso curso, é o projeto de vida. Então, quando a gente, lá nas Blue Zone, foi detectado que aqui em Okinawa e na Costa Rica, Nicoya, esses dois locais perceberam que as pessoas tinham um projeto de vida, tinham um programa. Então, aqui em Okinawa, inclusive, é uma filosofia no Japão. Se você pesquisar aí na internet, você vai achar livros que falam sobre o Ikigai, né? Que é uma relação entre fazer o que eu amar o que faz, o que faço bem feito, o que ganho para fazer, o que é que você é tão competente que você consegue se sustentar, né? O talento e a profissão, e o que faz bem ao mundo, quer dizer, uma missão. Então você junta sua paixão, a sua missão, você junta o que você faz bem feito, a profissão, e o que você tem como talento, e o que você retribui, porque a gente tem que pensar também sempre no outro. Então você tem uma vida agradável, uma vida produtiva, uma vida plena e significativa. Se vocês pesquisarem isso, vocês vão... Que é o mesmo conceito que a gente colocou no nosso curso, um pouquinho. Vocês, quando estão fazendo o mapa, né? É bom, doutor Paulo, que você veja aí como é que os alunos estão trabalhando aqui. A gente tem aqui, ó, quem sou eu? A parte do autoconhecimento. E a gente aprendeu, tem feito isso ao longo das aulas, vendo quais são os pontos fortes, os valores, né? Os sonhos pessoais, os sonhos para a humanidade, que a gente vê aqui, ó, para a humanidade, o que faz bem para o mundo, o que eu faço que eu amo, os meus talentos. Então, quando a gente fala nisso, aqui eu tenho, ó, os meus traços forças, o que é que eu sou bom. E aí vai formando aos pouquinhos, a gente tem a prática já, algumas pessoas já chegaram na automotivação, que é identificar o propósito de vida. Então, quando a gente identifica esse propósito de vida, que eu botei aqui, o propósito de vida é feito com os nossos talentos. E a gente vai aprender a superar as coisas que faltam, sempre pensando no mundo melhor. Aqui é a parte do mundo melhor. Então, isso também é um grande combustível para você aliar a alimentação, para você aliar a atividade física, é você dar um sentido à sua vida. E com certeza isso vai dar um show para qualquer depressão, qualquer processo aí que você vai se colocar para baixo, e você se apropriando dos seus valores e das suas características positivas, que a negativa e a melhorar todo mundo tem. Mas não são com elas que você vai dar um passo maior, que você vai evoluir. Vai ser com seus talentos e suas habilidades que você vai... a gente contrata uma pessoa, imagina um empresário, vai contratar uma pessoa especialista na área financeira pelo quê? Pelo que ela é boa na área financeira. Né? Você vai pegar um economista, um médico, um hospital que vai pegar um médico, porque esse médico é muito bom em mão, que é a especialidade aí de Dr. Paulo, médico de mão. Então, eu vou pegar ele porque ele é muito bom. Então, você é reconhecido pelos seus talentos e não pelo que você. Agora, infelizmente, a nossa sociedade ela é acostumada, né, a nossa cultura, a apontar o dedo para os defeitos. A gente já desde a educação que você tem uma nota, você é muito bom, 8 numa disciplina, 10 na disciplina e 4 noutra, para você poder passar, você vai ter que ralar naquilo que você tem dificuldade, né? Enquanto que você poderia sim estar sendo cada vez melhor naquele seu potencial. Claro que um mínimo você vai ter que ter para poder ter no caso de uma faculdade ou de uma escola, passar. Mas o que a gente tem que fazer é valorizar sim os nossos pontos fortes. E não ter medo de errar, né? Porque isso aí, errar, todo mundo erra. Mas é cada vez mais que a gente vai se apropriando, a gente vai vendo erros como uma oportunidade de desenvolvimento, né? E se a gente não tivesse isso, como é que seria o nosso desenvolvimento? Então, o projeto de vida e o propósito, ou Ikigai, como a gente vê aí nos orientais, e uma filosofia de vida, é você poder aliar e ter essa vida produtiva, tá? Então, isso é uma... Aí eu até trago também uma coisa muito interessante, que é desse livro, viu, Paulinho, que tem aqui, ó, as 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Isso é uma enfermeira, uma australiana, que ela cuidou de dezenas de pessoas próximas à morte,
E aí, né, ela identificou que esses 5 itens que eu queria rapidamente falar para vocês. Aí ela identificou nessas pessoas que ela estava cuidando o que é que elas se arrependiam. Né? E elas disseram o seguinte, ó, disseram que gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a ela mesma, né? E não a vida que os outros esperavam. Então, você ser autêntico, você se apropriar das suas coisas, dos seus talentos, das suas dificuldades, e você assumir. Porque muitas vezes a gente está fazendo o papel o que se espera da gente. Né? E aí isso não faz bem. A médio e longo prazo isso não vai fazer bem, porque você vai viver cheio de máscaras. A própria psicologia já fala isso. Você vai ter defesas, máscaras que você, e se em algum momento, como vocês viram no autoconhecimento, aquelas bolas, o efeito sombra, isso vai aparecer e vai fazer mal. Então, também não é você sair também querendo que todo mundo aceite o seu jeito. A gente em vida em sociedade, a gente tem que ter o traquejo, tem que ter o jeito que é o que vocês estão vendo mais na frente no curso, que é a parte da empatia e das relações sociais. Então, outra questão que disseram, eu gostaria de não ter trabalhado tão duro. Né? Então, às vezes, a gente trabalha e esquece de ter bons relacionamentos. Eu vejo que essa fala toda, esses itens todos, a gente contempla na inteligência emocional. Veja, ser autêntico, quer dizer, isso aqui é autoconhecimento. Eu gostaria de não ter trabalhado tanto o equilíbrio, a gente tem. Eu gostaria de ter tido coragem em expressar meus sentimentos. Olha, as pessoas muitas vezes colocam para dentro, né, aqueles sentimentos, não falam, não externam, seja com pessoas próximas, com parceiro, parceira, com os familiares, e aquilo ali vai, aos pouquinhos, vai estourar mais na frente alguma coisa psicossomática, né, que não detecta, como feito Tassiana falou aí. A gente pesquisa e não encontra, e se a gente abafa muito, inteligência emocional não é reprimir os sentimentos e as emoções, é sim administrá-los dentro do possível. Então veja, tem a ver com inteligência emocional. Eu gostaria de ter mantido contato com os meus amigos, isso que o Dr. Paulo falou. Né? Ter contato com essa parte dos interrelacionamentos. A gente sabe que a gente está vivendo um momento restrito, né, de pandemia, mas é como eu já tenho falado para vocês, até contatos virtuais isso alivia. Né? Ou então você com uma ou outra pessoa, com todo cuidado, você dá uma caminhada, você conversa, evitar aglomeração, mas dentro do possível você ter esses contatos. E gostaria de ter uma vida mais feliz. Que se você olhar, a felicidade pode ser você ser autêntico, tá aqui, você ter equilíbrio, né? Porque aí você termina desequilibrando outras áreas, você só trabalha, você estar de bem com os seus sentimentos e você ter contato com os amigos. Então isso, inclusive, vocês vão ver no curso, uma pesquisa de 70 anos que um pesquisador americano fez e tem tudo a ver aqui com as relações de amizade. E aí mais na frente eu não vou fazer spoiler do que vocês vão ver. Eu queria passar para vocês esse vídeo, que é um vídeo que é bem impactante e bem interessante para a gente refletir. Eu tenho muitos nomes, muitas faces e muitas circunstâncias, mas muitas pessoas preferem me chamar de destino. Eu sou o destino. Eu escolho a estrada que você vai percorrer. Eu escolho a pessoa que você vai amar. Eu escolho a profissão que você vai seguir e a cidade onde vai morar. Eu escolho cada detalhe da sua vida, inclusive se você será feliz ou não, se você terá ou não saúde e prosperidade. Eu determino a sua classe social, determino todos os adjetivos e todos os nomes pelos quais você é chamado. Eu escolho quanto você ganha por mês e escolho se terá ou não algum conforto. Eu sou o destino. Eu amo as pessoas ocupadas. Elas não têm tempo de fazer escolhas e deixam isso comigo. Adoro os distraídos que vagam entretidos nesse mundo de tanta informação, deixando para mim suas decisões, enquanto se divertem com uma coisa qualquer. Em cada fato importante da sua vida, eu estarei lá e serei o único responsável com a minha mão invisível. Eu escolho como, por quê e quanto tempo vai durar a sua vida. Eu defino quando você vai morrer. Mas há um segredo que poucos sabem sobre mim. Eu só existo até que você comece a fazer as suas escolhas.
Deixa eu abrir aqui para ver vocês. Então, a gente deixa o destino, deixa a vida levar, enquanto a gente não faz as escolhas, né? Então, a gente tem que tomar as rédeas da nossa vida, seja na saúde física, seja na saúde emocional, e a gente assumir o protagonismo da nossa vida, né? E superar as dificuldades, sim, que a gente vai ter, os gargalos que todos nós temos, mas se a gente quer ser melhor, e eu acho que todos nós aqui estamos imbuídos desse mesmo valor, porque é um curso, eu costumo dizer que o curso que vocês estão fazendo é um curso que exige, né? Exige bastante, é puxado, mas se vocês se empenharem, vocês com certeza, ao final, vocês vão estar, no mínimo, percebendo melhor o comportamento e as atitudes de vocês, né? E aí, quiçá, já ampliando mais para os comportamentos também, tá? Alguém gostaria de fazer uma falazinha? Alguém gostaria de compartilhar alguma experiência que viveu e para que a gente possa aprender um pouquinho com as experiências dos outros? Alguém queria fazer algum comentário antes da gente encerrar o nosso encontro? Eu sempre gosto de abrir, né, um pouquinho para vocês falarem. E aí? Professor, Fala, Janaína. olha, essa questão, né, quando o senhor falou assim, alguns pontos, né, que a enfermeira elencou as 5 questões, né, eu levei muito para a minha questão pessoal. Eu passei uma fase na minha vida que eu levei um noivado só para satisfazer a família. Eu desenvolvi crise de ansiedade, eu vivia chorando pelos cantos, eu não produzia no trabalho, porque eu estava fazendo aquilo que as pessoas queriam e não o que eu queria. Foi difícil tomar a decisão, fui rejeitada por amigos, por familiares, mas hoje eu sou uma pessoa feliz, eu posso dizer que uma pessoa feliz, porque eu tomei a rédea da minha vida, comecei a satisfazer a mim, não a terceiro. Eu achei interessante essa questão e realmente eu vivenciei isso, né, na minha vida. Muito interessante, muito bom. Muito bom, Janaína. Que bom que você retomou isso aí, né? Você puxou e disse, não, peraí. Eu tenho amigos, eu tenho conhecidos também que, poxa, essas questões de separação, né? Eu tenho um amigo que ele se separou e ficou super mal, super mal. E aí depois ele retomou o rumo. Eu tenho 2 amigos, na realidade, que foi lá para o fundo do poço. Mas que depois disse, espera aí, eu preciso retomar a minha vida e seguir adiante, sabe? E aí, às vezes, essa mexida termina, no primeiro momento a gente vê como... Isso eu falo de relacionamento e de várias outras coisas, né? Às vezes a pessoa saiu, eu já vivenciei, porque hoje eu estou na prefeitura, mas eu já vivenciei várias empresas privadas. Eu estou na prefeitura como um cargo comissionado, eu sou chefe de uma divisão, mas assim, já teve momentos de que eu saí da empresa e que eu fiquei mal. E aí eu lembro de pessoas dizendo, olha, fica tranquilo que vai vir coisa melhor para você. Aí mexe com a gente na zona de conforto, né? Qualquer coisa, seja uma separação, seja uma mudança de emprego, seja uma mudança de área, mas a gente tem que saber uma doença, a gente tem que saber que, dependendo como a gente encara, a gente vai sair daquela situação melhor, sabe? Então isso é muito legal, isso que você falou aí, Janaína. E as atividades, como é que estão? Como é que como é que estão as aprendizagens? As reflexões, as dificuldades. Rosiane, tudo certo, Rosiane, aí? Nessa nave aí, nessa cadeira de viajante, de gamer. Tá tudo certo, tá tudo bem, graças a Deus. Tá Tudo dando certo. pra fazer. Cada vez que a gente vai fazendo, quer fazer mais. É bem interessante. Perfeito. O que mais? Tudo tranquilo aí? Marcos, tudo... Você representante masculino aí da nossa área. Tudo tranquilo. Algumas dificuldades lá no exercício eu já passei, né, para você, Ricardo. Mas aí depois você me responde. Certo, tranquilo. Agora, eu tenho até para o Dr. Paulo, eu não sei se é para ele, mas assim, eu vejo uma preocupação quando uma pessoa está na condição neurológica, né, como depressão, ansiedade, o distúrbio do sono, ou
com doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, esclerose, é possível ele sair, ele ter um projeto de vida, ele pensar nessas coisas nesse momento? Sim, Marcos, é possível sim, porque é o seguinte, você, quando começou o Covid, por exemplo, eu falei numa palestra que eu dei lá no Cabo, eu digo, olha, o Covid vai ser um negócio muito ruim, claro, mas vocês fiquem atentos para os efeitos secundários do coronavírus. E eu confesso para vocês que eu errei no prognóstico. Eu pensei que ia ser X e foi 3 vezes X. Exatamente porque a gente não tem que se preparar só fisicamente, a gente tem que se preparar mentalmente, né? Eu vi aí, Ricardinho, a sua explanação é muito interessante. É a gente que tem que ser dono do destino. Eu que tenho que ter a rédea. Claro que isso é mais fácil para algumas pessoas e não tão fáceis para outras, né? Em relação à expectativa, eu gosto muito da filosofia estoica, né? Muito interessante. Ela diz assim, você tem que ir até onde você tem o controle da situação. Até onde você não tem, você tem que fazer o seu melhor. Isso não é acomodação. Mas o que você for além daquilo que está ao seu controle, você vai perder energia. Ok, pessoal, tranquilos, tranquilas. Missão cumprida. Nossa live hoje acho que foi abrilhantada pela presença aí de Paulinho, Dr. Paulo. Obrigado a vocês também, abrilhantada por vocês, que sem vocês a gente não teria esse momento aqui de encontro, né? Então, deixa eu ver aqui o chat, algumas palavras aqui. Simone agradecendo, Roberta também, Elielza também, top, Janaína, Ana de Paula, Beatriz, boa noite a todos, Rosiane, Tassiana, joia, Tassiana, fica firme aí, Roberta Kelly, joia, pessoal, muito obrigado a vocês, mais uma vez obrigado, Dr. Paulo, um forte abraço a todos e tudo de bom. Obrigadão. Obrigado a você, Ricardo. Valeu, parabéns pessoal. pelo trabalho aí que você está fazendo com o pessoal. Aproveitem os conhecimentos de Ricardo e foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo. O prazer foi todo nosso. Obrigado, professor Dr. Paulo. De nada, é um prazer. Valeu, pessoal. Valeu. Tudo de bom para vocês. Obrigado aí, Paulo. Tchau, valeu.